A paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo dirigindo as Tuas palavras, Senhor Jesus, nos meus lábios, Senhor Jesus. A palavra não é minha, Senhor, mas é Tua, Senhor Jesus. Só o Teu Espírito Santo pode dirigir as palavras, Senhor Deus, que eu vou falar, Senhor. Porque eu sou o Teu vaso, Senhor Jesus de Nazaré. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir o que Tu tens para falar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu te agradeço, meu Deus. Estou nas Tuas mãos, Senhor. Faça a Tua vontade na minha vida. Louvado seja Deus. Hoje eu trouxe uma palavra sobre Neemias. Neemias que constrói os muros de Jerusalém. Construir muro. Neemias é o homem que levantou os muros de Jerusalém, porque ele amava o povo e amava a sua nação. Neemias estava trabalhando na casa de um rei como copeiro. E Neemias estava ali, como ele soube da notícia, muito entristeceu ele, porque ele amava. Ele amava a sua nação. E é aqui que eu vou falar sobre Neemias e os muros caídos. Não há muro, que é Neemias 1, capítulo 1, versículo 4. O versículo 3 primeiro. E ele me responderam, e os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estava em grande aflição, e o opróbrio. Também estava derrubado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas. Muros caídos, portas queimadas. Se as portas estão queimadas, se as portas estão abertas, então entra todo tipo de lixo. E se há muros caídos, entra o que não deve na sua casa. E esta mensagem que eu vou trazer, e no 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, senti-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda o pacto e usa de misericórdia para aqueles que te amam, e guarda os seus mandamentos. Estando atento os teus ouvidos, aqui é Neemias falando para o Senhor, estando atento os teus ouvidos, abertos os teus olhos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje o faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel e os teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos e nem o estatuto e nem os juízos que ordenou o teu servo Moisés.
Lembraste, pois, da palavra que ordenaste o teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredisse, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converteste a mim e guardaste os meus mandamentos, e se cumpriste, ainda que os vós rejeitaste, seja na extremidade do céu de lá, os ajuntarei e os extrarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. E eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. O Senhor que esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos servos que se deleita em temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dai-lhe graça perante este homem. E era eu, então, copeiro do rei. Louvado seja Deus. Como eu já tinha falado, que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias estava ali. E Neemias soube que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. E o seu povo estava numa grande opróbrio. Opróbrio era vergonha, pobreza. Fisicamente também, espiritual também. E o povo estava fraco, porque muros caídos não tem força para se levantar. Estou falando muros caídos, não muro material, mas muro da nossa alma, das nossas emoções. Que quando nós não podemos ter equilíbrio emocional, ficamos fracos, sujeitos a qualquer vento que chegue e derrube, sopre nas nossas vidas e desequilibra. E o desequilíbrio é a pior coisa que tem na vida de um ser humano. Mas Neemias, ele ficou, a sensibilidade de Neemias foi grande. Ele tinha um coração temente a Deus. E ele tinha misericórdia com o seu povo. Ele zelava pelo seu povo. Ele orava pelo povo de Jerusalém. Quando os inimigos de Deus destruíram a casa, e destruíram e queimaram os muros, e derrubaram, quebraram as portas, tocaram fogo, e ali ele orou: Deus do céu. E aquele homem estava ali. Achei interessante que quando Neemias foi servir o rei, Neemias estava tão triste, mas ele já estava orando. Quando ele soube da notícia que os muros de Jerusalém tinham caído, tinham queimado, tudo que tinha ali, destruído aquela cidade. E ele começou, porque a pessoa triste, não tem como não ficar triste, porque não podia ficar triste perante um rei. Tinha que estar alegre. O rei não queria tristeza, o seu servo servindo ele. Ele queria que o servo fosse alegre. E Neemias estava passando por essa. E nem tanto o rei percebeu. E ele disse: vejo que está triste, não está doente. E ele diz: como não poderia eu estar triste, meu rei? Se eu soube que a cidade de meus pais está destruída, tudo que está lá está queimado, os inimigos derrubaram. E eu acho engraçado é que o rei falou: o que queres que eu faça? Ele pergunta para ele. E Neemias ali, mais rápido possível,
E ele orou ao Deus do céu que ele ajudasse, que ele desse cartas, que ele desse madeira, para ele poder passar, para chegar até lá. E o rei permitiu que ele fosse. Uma coisa também que a rainha perguntou para ele, que ele disse que se o rei se agradasse dele, enviasse ele até a cidade para que ele construísse os muros. E a rainha perguntou: quanto tempo tu passará lá? E ele pediu permissão ao rei e disse, e ele determinou o tempo. Acho engraçado, porque quando Deus está na frente, quando a pessoa tem fé, e quando ele determina, na presença do Senhor, o seu tempo, porque não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus. Deus deu esse tempo para Neemias. E Neemias foi. Mas acha que Neemias estava lá, chegou até lá, pediu carta, permissão, e o rei permitiu que ele passasse pelo guarda da floresta para pedir permissão. E o guarda, e ele pediu madeira para construir as colunas. Pediu para a casa dele, pelo tempo que ele ia ficar lá. Ele pediu madeira para construir a casa que ele ia ficar lá, por este tempo. E Neemias começou a construir aquele muro. Neemias andou por dentro de Jerusalém. E Neemias esteve ali por 3 dias. Então, de noite, me levantei e poucos de homem comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusesse no coração para fazer por Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. E assim saiu de noite, pelas portas do vale, até a fonte do dragão, e até as portas do muro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estava demolido, e as suas portas que tinha sido consumida pelo fogo. Você já pensou? Uma cidade tão poderosa que era Jerusalém. O templo era maravilhoso. Mas quando o homem deixa Deus, acontece tudo isso, como aconteceu com as portas de Jerusalém. Aconteceu como assim, que aconteceu que os inimigos chegaram, porque deixaram Deus, deixaram de buscar a presença do Senhor. E ali aquele homem estava pedindo misericórdia, para que o Senhor desse graça, para que aqueles muros se levantassem de novo, para que aqueles muros fossem a nova cidade de Jerusalém, que estava ali, derrubada, aqueles muros caídos. Mas muro caído, e muitos hoje, há muitos muros caídos por aí. Há muitas destruição do povo de Deus. O povo está perdendo a fé. Mas Neemias aqui não estava. Neemias é um exemplo para nós. Quando vemos os muros cair, ele começou a orar. Ele começou a clamar. Clamando a Deus do céu para construir os muros. E Deus deu condição para ele construir os muros de Jerusalém. Porque havia muturo, porque o vento soprava, e porta caída, porta aberta, entra tudo que não presta. Assim é na nossa vida. Quando nós começamos a relaxar na presença do Senhor, o inimigo começa a minar nossa mente, e devagarzinho ele vai minando e vai entrando o que não deve na nossa mente. É sentimentos,
sentimentos que não pertencem a Deus, e eles começam a nos consumir. E começamos a deixar a presença de Deus, começamos a deixar de estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é remédio para a nossa alma, para os nossos pensamentos, para os nossos muros caídos. A palavra de Deus é a construção dos nossos muros, porque os nossos muros caídos, não há mais fé, não há mais como fazer, porque tudo está sujeito a receber a nossa casa com muros sem proteção, as portas caídas, abertas, não tem como fechar, porque estamos fracos, porque o vento é mais forte de que a nossa vida para fechar as portas, os ferrolhos quebrados, e não temos força para fechar os ferrolhos das nossas portas, porque o inimigo é mais forte na nossa vida. Mas se deixamos a palavra de Deus, mas se fizemos como Neemias orava e pedia graça e misericórdia ao Senhor, assim ele estava ali, intercedendo e pediu ajuda, e o povo cativo que tinha levado, porque o Senhor aqui falou, ele espalharia aquele povo no cativeiro. Nabucodonosor levou aquele povo, mas o Senhor trouxe para onde? Para Jerusalém. Este povo, Neemias, veio com Neemias. Neemias chamou este povo, reuniu de novo, e este povo se levantou. Esse povo também amava a casa de Deus, amava Jerusalém. Eles também construíram junto com Neemias, porque se fosse só Neemias, mas o Senhor mandou um batalhão de homens para levantar os muros de Jerusalém. Ficou na história. E na história está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela é poderosa. Mas ali havia um inimigo, Tobias, que queria tirar Neemias e queria tirar o povo do foco da construção. Eu acho engraçado que um inimigo desse, um zombador desse, quando chegou para Neemias e disse que era um povo fraco sem Deus, mas com Deus é um povo muito forte. Povo forte é o povo de Deus. E ele disse, esse povo fraco levantando muros, que nós mesmos derrubamos, eles destruíram os muros, os caldeus destruíram os muros de Jerusalém, e quando eles souberam que Neemias estava levantando um muro, eles ficaram irados, porque quem derruba, nunca mais eles querem que se levante, mas Neemias tinha um Deus que tudo pode. Ele levanta o homem da cinza, ele levanta o homem do pó, e faz um grande homem na face da terra, um homem temente a Deus. E assim o Senhor fez com Neemias e faz com qualquer um de nós. Basta nós ser temente ao Senhor. Porque aqui com Neemias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era homem temente. Era um homem dedicado, era um homem que tinha fé, é um homem que não fraquejou fé de ninguém. Ele era um homem que inspirava os outros, ele pedia ajuda, ele encorajava, e o povo foi se juntando. E quando o povo de Deus se junta para levantar, aleluia, para ajudar uns aos outros, tudo se constrói. Porque o Senhor está na frente, porque é o amor de cada um com as coisas de Deus. Neemias tinha zelo pelas coisas de Deus, porque para ele Jerusalém, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor, era um respeito muito grande. Aleluia. Para eles ali, aonde estava a casa de Deus também, que estava ali aonde eles oravam e clamavam ao Senhor. Mas quando foi minados, o inimigo foi minando, eles deixaram brecha, deixaram porta aberta, deixaram as janelas, os portões abertos, e assim foi destruído. E assim também foi como o palácio de Davi. Davi também deixou também as portas abertas, as janelas abertas. Por que Davi também, os seus palácios também foi minado? Por causa dos pensamentos também. Por causa que Davi deixou de orar a Deus. Ele deixou de buscar o Senhor. Enquanto os seus soldados, o seu exército estava lá lutando, Davi estava em casa descansando. E Davi estava descansando com seus pensamentos carnal. E quando o homem deixa a presença de Deus e entra os pensamentos carnal, é aí aonde o inimigo vem minando e derrubando as suas portas e fazendo ruína nos seus muros, fazendo buraco nos seus muros, derrubando os seus tijolos que você construiu, destruindo as suas paredes emocional. E assim Davi estava lá também. Davi também teve as paredes demolidas também, por causa das suas emoções carnal. E os seus soldados, ele não estava mais orando pelo seu exército, pedindo a graça de Deus, para que eles vencessem. Davi não estava, e a guerra estava sendo na peleja ali, os seus soldados pelejando e Davi desconstruindo seus muros, abrindo portas, destruindo as suas janelas pelos seus olhos, porque quando o homem deixa os seus pensamentos vagar por lugares que não está a presença de Deus, ali há destruição do homem. E ali estava Davi, e Davi pecou contra o Senhor. Davi desagradou o Senhor, porque enquanto Davi estava ali com seus pensamentos carnais, o seu espiritual não estava mais ali, a presença do Senhor não estava mais ali ocupando os pensamentos de Davi, porque o Espírito de Deus, ele se afasta quando o homem começa em outros pensamentos. Porque enquanto está os pensamentos de Deus, a meditação do Espírito Santo de Deus, aí está a presença de Deus. Mas Davi também deixou a presença de Deus. E o homem foi destruído como Jerusalém também foi destruída. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para construir todos estes muros caídos. Deus construiu. Deus não deixou aqueles muros caídos. Ele deu força ao seu povo. Aquele povo que ele buscou, aquele povo que ele tirou do Egito, aquele povo que ele tomou das mãos do inimigo, até ele tirou das mãos de Nabucodonosor e colocou ali de novo, tirou do cativeiro e trouxe para ele de novo. Mas ele colocou aquele povo do cativeiro porque o povo deixou Jesus, porque o povo deixou Deus. Porque quando deixamos o Senhor também nos deixa passar por algo, mas Ele cuida de nós. Ele está dando uma lição para saber quem é Deus. E deixamos Deus, hoje em dia, deixamos Deus por nada. Deixamos Deus por nada mesmo, por coisas banais. E o Espírito Santo fica em segundo lugar e não buscamos a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus é que nos alimenta, é que nos fortalece o nosso espírito. E quando nós estamos na palavra do Senhor, Ele nos fortalece, Ele está ali, aleluia. E pode vir a tempestade, mas a nossa fé está firme no Senhor. E muitas vezes perguntamos para o Senhor o que é que está acontecendo, Senhor. E às vezes vem o vento e não sabemos o que está acontecendo. Porque muitas vezes as paredes, a igreja está com as portas derrubadas, está com as paredes corroídas, está com os muros derrubados. E não sabemos por quê. Mas eu acho interessante quando Davi, aleluia, tem uma passagem aqui, em 2 Samuel, capítulo 21, ele diz assim: nos dias de Davi, havia fome de 3 anos consecutiva, pelo que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha, por causa de um pecado, de uma maldade que estava ali, precisa ser consultado. Uma terra que estava ali, tinha 3 anos que não chovia na terra. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor responde. O Senhor responde à oração do seu servo. O que é que está acontecendo na igreja? É preciso o pastor da igreja, quando a igreja está sendo minada, ele precisa orar e perguntar para Deus o que é que está acontecendo. Por que, Senhor, que a igreja está sendo minguada, Senhor? Porque se o pastor orar, tiver um coração sincero, assim como Davi, assim como Neemias, o Senhor vai responder. E no homem, e não fica sem resposta quando nós consultamos o Senhor. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. E muitas vezes vai saindo um, vai saindo outro. E muitas vezes a igreja está vazia. Às vezes é uma igreja grande, de repente ela não tem quase nada, não tem quase ninguém. Ela está sendo minada. Está sendo minada porque há alguma coisa. Mas se o pastor desta igreja consultar o Senhor como Davi consultou, assim o Senhor lhe dará resposta. Por que que Davi consultou? Era porque esta terra, e o Senhor disse, é por causa da casa de alguém, é por causa que alguém mau ainda aqui na terra, ainda está na terra. Este malfeitor está na terra e não foi eliminado. E ele precisava ser eliminado, porque a casa de Saul, ele deixou a soberba entrar no seu coração, também os muros dele foi demolido, por causa que também ele entrou a soberba no seu coração. E não é diferente para ninguém aqui na face da terra. Tudo o que aconteceu no passado, acontece aqui no presente, meus irmãos. Assim como aconteceu com Saul, assim como aconteceu com Davi, também acontece aqui também. Mas saiba de uma coisa, todos eles o Senhor constrói. Se buscamos ao Senhor, se humilhamos ao Senhor Jesus, se humilhamos ao Deus do céu, Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, o Senhor ouve do céu e responde às nossas orações. Ele nos socorre.
E por que que esta terra estava assim? Esta maldição estava na terra e não dava fruto e não chovia na terra. E sem chover não tem nada. E esse povo clamou ao rei Davi. Eles pediram, porque estes homens eram maus. Saul matou o seu povo, apesar que ele não era de Jerusalém. Ele não era um povo de Judá, mas eles eram um povo que estava ali. Eles queriam entrar em Jerusalém, mas eles eram impedidos, porque Saul destruiu esse povo. Ele matou 85 profetas, sacerdotes do Senhor. E esse homem clamava justiça e pediu o rei, a casa de Saul. E o rei Davi deu, porque o Senhor falou com ele: me entrega, não porque o homem tem direito de tirar a vida de outro homem. Foi assim que eles falaram. Foi assim que eles falaram para Davi. E Davi entregou. E ele disse: o que queres que eu faça? O rei perguntou para ele. E eles disseram: quero que me entregue os 7 filhos de Saul. E Davi disse sim. Da família de Saul havia 8. Mas só que Davi disse: não entregaria. Que era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Porque Jonas e Davi fez um juramento. Porque se um deles morresse, aleluia, tomasse conta da família um do outro. E foi assim que ele fez. Assim eles fizeram esse pacto um com o outro. Amizade de 2 guerreiros. Aquele era um príncipe, que era para ser rei. E Davi também tinha sido ungido rei, mas ele não sabia. Porque não foi dito para Saul. Porque o Senhor tinha escolhido um rei, porque aquele rei era mau. Então eles fizeram esse pacto com Deus. E quando se faz um pacto na presença do Senhor, assim um cuidava um do outro. E assim Davi cuidou do filho dele. E era um homem aleijado, porque aleijado não poderia. Ele era abominável. Não podia ter aleijado na casa de um rei. Mas Davi, por causa de um pacto que ele fez com Deus, ele aceitou aquele homem para comer na sua mesa. Por causa, se aquele jovem deu a sua espada para aquele amigo que era Davi, como pode um soldado, um príncipe, dar espada para um grande amigo, a sua própria espada? Ele já estava dizendo: tu serás rei. Meu pai morrendo, tu serás rei no meu lugar. Mas só o Senhor sabia, porque ele sabia o que o pai dele era. Ele sabia que ele não ia ser muito sucedido. E naquela época todo mundo, eles fugiram. A mulher de Saul fugiu. Eles fugiram quando souberam que o rei tinha morrido. O rei e o filho. Aquele que assumiu o trono. Pronto. E quando um rei morria, quando um rei era destruído, tinha que destruir toda a sua família. E assim aconteceu que todos eles, quando souberam que o rei tinha morrido, fugiram do palácio, porque sabia que ia ser morto. Mas com muito tempo, por 3 anos, estava ali ainda aquela doença, ainda estava ali aquela maldição. Aquela maldição foi tirada quando os 7 filhos de Saul foi morto. E aí, quando eles foram mortos, diz que a sua mãe, um deles, estava ali. Ela passou e guardou aqueles jovens
mortos ali, guardando, protegendo para animal nenhum comer. E quando Davi soube que ela estava ali, cuidando dia e noite, e a chuva desceu e lavou aqueles corpos, e o Senhor, aleluia, e Davi soube disso, e Davi foi lá e sepultou, pegou os ossos do rei Saul e do seu grande amigo, e colocou junto e fez uma sepultura de honra para eles, porque ele também não podia amaldiçoar aquele homem que maltratava tantos filhos de Deus, um homem tão cruel. Mas Davi tinha um coração que não podia, ele amava o seu inimigo, ele honrava a quem o Senhor honrou e o quem o Senhor ungiu, como ele disse: não toco no ungido do Senhor. Enquanto os soldados diziam: mata ele, ele disse: não toco no ungido do Senhor, porque ele respeitava. E cada um de nós temos que respeitar os ungidos do Senhor, seja ele quem for. Nós temos que abençoar e pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor dê a misericórdia e ele se conserte, ele venha se arrepender na presença do Senhor. Mas Saul não se arrependeu, é por isso que ele morreu, em cima da sua própria espada, ele mesmo tirou a sua própria vida. E quem tira a sua própria vida, não há salvação. Ele era tão cruel, que ele mesmo não deixou o próprio inimigo destruir ele. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus estava ali, e Deus fez Davi rei, e esse mesmo homem também foi derrubado suas portas, mas o Senhor teve misericórdia, que o Senhor não podia destruir a geração de Davi. Mesmo Davi sendo um homem pecador, mas ele era segundo o coração de Deus. Porque aquele que tem um coração arrependido na presença do Senhor, lá o Senhor está. Aquele que se arrepende de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, lá o Senhor perdoa as multidões de pecado. E nunca mais o Senhor se lembrará dos pecados, dos nossos pecados. O Senhor apagará com a borracha. Aquele que vem se arrepender na presença de Deus, o Senhor perdoa. Você pode ser o pior pecador da face da terra, que você diz que você não tem jeito, mas você tem jeito. O Senhor te ama, Deus te ama. Ele enviou o seu Filho para salvar, para morrer no nosso lugar, para Ele nos perdoar dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Não diga que você não tem mais jeito, você tem jeito sim. O Senhor te perdoa, não há pecadinho e nem pecado grande. Você pode ser o pior homem na face da terra, que você diz: que angústia é essa? O que foi que eu fiz? Eu vou me matar porque eu fiz isso, eu não presto, Deus não me ama. Deus lhe ama, viu? Saiba que Deus lhe ama. Por isso que o Senhor está te dando uma chance. Deus dá chance, todos nós, para que nós podemos se arrepender. E Ele salva aquele que se arrepende, todo aquele que deixa as suas práticas, Ele salva. Ele quer levar você para o céu, no dia que você partir dessa terra, porque você não vai viver a vida toda, sempre tem um dia, e o Senhor te dá esses dias para que você se arrependa. Você que está aí dentro de um quarto escuro, dentro destes muros, os seus muros estão caídos, o Senhor quer levantar, o Senhor quer te dar salvação. Ele cura a depressão,
Ele cura uma alma angustiada, ele tira toda a angústia da sua alma. Davi teve uma grande angústia de morte na sua alma, mas o Senhor livrou ele. Quando Davi também foi perseguido pelos seu próprio filho, que queria tirar a sua vida, Davi também fugiu da presença dos seus inimigos, mas o Senhor guardou. Você também que anda fugindo dos seus inimigos, o Senhor quer te salvar. O Senhor quer te salvar, homem. É só você se arrepender e deixar suas práticas, que Ele te salva, Ele te ama. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Assim, todo pecado que fizemos, que vem a angústia sobre o nosso coração, a nossa mente, uma perturbação, que você diz que não tem mais jeito, tem jeito. Você que está aí, dizendo, nesse quarto aí, dizendo, eu vou me matar, não se mate não. Há Jesus do teu lado, olha o anjo do Senhor aí do teu lado, para te livrar do laço do passarinheiro, porque quem fala nos seus ouvidos não é o inimigo, ele dizendo que a tua vida não tem jeito sim, você tem jeito. Jesus te ama, Deus te livra, Deus te guarda. É por isso que você está vivo, você mesmo com esta alma angustiada aí. Às vezes você usa algo para tirar essa ansiedade. Jesus também tira a ansiedade, Jesus liberta, Deus te salva, assim como livrou Davi da morte, assim como Ele livrou também Neemias, porque os inimigos eram muitos, mas o Senhor estava do lado deles para guardar eles. Era uma zombaria, que até eles diziam para Neemias, esse muro que você está levantando, até uma raposa passar por aí, ela derruba uns muros. Olha que a audácia que esse homem dizia, que zombaria, como eles riam perto dos oficiais. Quem é estes fracos, como eles podem construir um muro que até uma raposa passa aí e vai derrubar esse muro? Mas Deus era com Neemias. Enquanto Neemias estava ali trabalhando, ele levava o cesto de barro junto e a espada na outra, a espada na sua mão direita, e levava o barro para construir o muro com a esquerda. Mas ele não largava a espada, era um vigilante. E assim o Senhor fez como Neemias levantar estes muros. Aleluia, a construção destes muros foi muita ajuda. Aquele povo, como diz, nós unidos seremos fortes e jamais seremos vencidos. Mas ele estava ali. Neemias levantou aqueles muros, portas, batentes, tudo que estava ali, ele levantou tudo. Em 52 dias, 1 mês e 21 dias. Olha que maravilha. Quem levanta uns muros desses, tudo, para tirar aqueles moturos, aquelas pedras, aquelas cinzas dali de dentro para limpar. Era muito trabalho, mas ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Deus estava ajudando ele, porque os anjos de Deus estavam ajudando aqueles homens. Aqueles homens não tinham força, não era porque era força humana não, era a força de Deus que estava ali, enviado os seus anjos para ajudar esses homens. E ali Neemias construiu aquele muro e ele voltou para o seu lugar. E ali ele louvou ao Senhor. E assim ele deu graça. E os cantores louvaram ao Senhor. Também como Davi também louvou a sua vitória. Davi também teve vitórias nas suas fraquezas. O Senhor levantou os muros de Jerusalém. O Senhor também levantou os muros de Davi. E assim também o Senhor vai levantar os nossos muros se tiver caído.
O Senhor levanta, meus irmãos, mas Ele levanta com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor, se alcançar alguém esta palavra, se volte àqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Se você está em outros lugares, volte para Deus, porque Ele está de braços abertos para te abençoar, para te dar um lugar, para te dar uma coroa, para Ele te dar um amor, uma felicidade que você nunca sentiu na sua vida. Você nasceu e diz que você nasceu e nunca teve felicidade. A sua infância foi sempre ruim, mas saiba de uma coisa, que o Senhor também faz a sua infância virar felicidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde você estiver, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aquele da seta, dos dardos inflamados do maligno contra a sua vida, e toda palavra de maldição contra a sua vida, o Senhor transformará estas palavras de maldição em bênção na sua vida. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.